Saudações, bem-vindos a mais uma edição do nosso Way. Hoje estamos aqui para falar com uma mulher. Chama-se Teresa Wamusse, uma jovem de apenas 32 anos e está aqui para falar um pouco sobre a sua história. Ela sofreu por várias vezes violência doméstica, ela foi agredida, inclusive ela foi agredida numa das vezes, estava grávida de 7 meses. Portanto, ela vai contar um pouco sobre esta história de agressão física, de maus tratos e também de dependência emocional. Teresa, bem-vinda ao nosso Way. Obrigada. Teresa, qual é a sua história? A minha história. Eu comecei, estava com 25 anos quando eu conheci o meu ex-marido. No princípio tudo era lindo, né? Era lindo, mas sempre teve aquela situação das pessoas não acreditarem muito nele e perguntavam, mas por que tu estás com essa pessoa? Não achas que essa pessoa... Inferiorizavam a ele. Mas eu nunca inferiorizei, eu sempre acreditei, não, porque eu nunca prestei atenção nisso. Então, acho que um ano depois da relação, nós discutíamos, era meio instável, mas nunca havia levantado a mão para mim. Um ano depois, nós discutimos e nessa discussão foi a primeira vez que ele levantou a mão para mim. Ele bateu-me, depois de bater-me, ainda por pouco pegava a pedra para bater, tipo, na minha cabeça, né? Só que ele estava em linha com a mãe, eu também liguei para minha mãe. Então ficou aquela situação de ele estar a falar com a mãe dele, eu também estar a falar com a minha mãe e estarmos todos numa confusão. Naquilo minha mãe, porque era na Matola, não era muito distante de casa. Minha mãe continua a ligar para mim. Minha filha, deixa onde? Eu como sou muito nervosa, histérica, eu saí dali direto para a esquadra. Tipo, ele bateu o meu avô, mesmo meter queixa. Vou lá à esquadra, mas minha mãe em linha, não, minha filha, não faz isso. É teu namorado, senta, vem para aqui para casa. Eu vou falar contigo, vou falar com ele, não faz isso. Ok, tudo bem. Não fui para casa, não. Fui para a esquadra. Cheguei lá na esquadra, naquele estado em que eu estava, tem a minha prima que anda comigo em tudo, vocês. Ela foi comigo para a esquadra. Chegamos lá na esquadra, entrei e acho que ele havia já... Acho que eu tinha um arranhão, porque eu sangrei um pouco. Então na blusa tinha uma manchinha de sangue. Lá a polícia, aquela senhora, né, que atendeu-me, lá ouviu a história, começou a preencher e tudo. E depois iam chamar ele dia seguinte para ele ir lá. Ok, ele foi lá dia seguinte, todo cheio de razão. Chegados lá, disseram-lhe, porque ele já conhecia alguém que trabalhava lá. Um polícia, mas aquele polícia lhe disse, essas questões de agressão, violência doméstica, nós não fazemos nada. Pede desculpa a ela. Só ela é que pode retirar a queixa. Ok? Minha mãe é muito pacífica, minha mãe. E ela me convenceu, não, minha filha, não faz isso, não continua, não sei o quê. Ele também me ligou, porque ele tem 2 filhos. Ele me ligou e ficou, tipo, foi mais por essa parte. Os meus filhos, se eu for preso, não sei o quê. Não tinha como. Retirei a queixa. Não sei porque retirei a queixa. Se eu tivesse terminado naquela época, teria evitado muitas coisas. Ok, tudo bem. Acho que ficamos uns 1 mês. Não ficávamos tanto tempo separados. Não, acho que nem 30 dias não chegaram. Lá veio com flores, perfume, não sei o quê. Sempre vinha com um presente para me agradar. Vamos viajar, vamos fazer o que tu quiseres, não sei o quê. E eu sempre perdoava. Perdoei daquela vez. Não sei o quê. Eu escolhi a casa onde eu queria viver. Faça tudo o que tu quiseres, escolhe tudo o que tu quiseres. Eu escolhi tudo novamente. Vou te comprar um carro, não sei o quê. Também comprou tal carro, que era dele, não meu, né? Mas sempre com tanta babareteu. Ok, lá mudamos para uma outra casa, né? Diferente daquela primeira. Mudamos para uma outra casa.
Chegados lá, as agressões não eram frequentes, as físicas, mas as psicológicas eram muito frequentes. E a sensação que eu tinha, às vezes, é que ele, quando levantasse a mão para mim, ficava tipo: és filhinha de papai, né? Então era sempre nesse teor, como quem diz, tipo, és a menina dos olhos do teu pai, então por isso é que eu vou. Não, ele constantemente era sempre por causa disso, era mesmo, porque és filhinha de papai, então eu vou, quero ver teu pai, quero ver o que teu pai vai fazer, o que teu pai vai fazer. Então nisso, ok, tudo bem. Uma das vezes, ele até ligou para minha mãe. Disse para minha mãe me buscar, não sei o que. Minha mãe foi, realmente minha mãe foi me buscar. Minha mãe nunca me abandonou, independentemente de tudo. Minha mãe sempre esteve lá. Ele humilhou minha mãe, jogou minhas roupas, tipo, pela janela, né? E esse dia estava a chover. Ele jogou minhas roupas pela janela, abriu o portão. Minha mãe entrou, meteu o carro, carregou a mala, meteu minha roupa, minha filha, vamos. Eu ainda ficava lá a discutir, não sei o quê. Depois disso, separamos novamente. Quando voltou também com as mesmas promessas. Que tu queres, é noivar que tu queres, vamos noivar. Não que não tinham momentos bons, porque até nós éramos melhores amigos. Mas ele tinha uma capacidade de me manipular tão boa que eu não percebia. Ele me afastava dos meus amigos, da minha família. E me afastava de uma forma tão que não parecia. Ele usava o que eu comentasse, né, das minhas amigas ou de alguém da minha família, para levava aquilo como uma forma depois de denegrir a pessoa. Mas essa tua amiga, achas que essa tua amiga é séria? Mas não, desculpa-me lá. Como é que ficas amiga dela? Então, depois ele acabava me convencendo que eu devia me afastar. Mas graças a Deus eu nunca me afastei completamente das minhas amigas. Era mesmo, já não nos encontrarmos sempre, não falamos sempre, mas eu nunca me afastei delas completamente. E ele sempre fazia isso. Por quê? Porque eu tinha só que ficar com ele e com a família dele. Porque eu só tinha que fazer isso. E a minha vida era essa. Era ele e a família dele. Ele e a família dele. E eu não percebia essa manipulação que ele fazia. Eu não percebia. Eu achava, tipo, ele me ama. É amor. É amor. Na verdade, nós ficamos tipo, é amor. Em nenhum momento. E parecendo que não, eu cheguei a desligar-me um pouco da minha filha. Por isso eu cheguei a desligar-me um pouco da minha filha. Mas eu não percebia. Naquele momento eu não percebia. Eu achava que eu estivesse a ser uma boa mãe, a ser uma boa mulher, a ser uma boa filha, a ser uma boa amiga, mas eu só vivia para ele. Ok? Depois disso, nós voltamos, noivamos, né? A apresentação. Fizemos a apresentação, depois de fazermos a apresentação, pararam. Não paramos as lutas. Não. Eu já meti queixa na Mozal, eu já meti queixa em Salal, eu já meti queixa em Jumene. E era mesmo, às vezes só me olhavam, tipo, ok, vamos te ouvir, mas nós sabemos que tu vais perdoar, é teu marido, e tu sempre vais voltar atrás. Uma das vezes, ele partiu o carro da minha mãe, né? Partiu o carro da minha mãe, onde fomos atrás, porque nós depois tínhamos já a mania já de um ir atrás do outro no carro. Eu sair, ir à esquadra, ele chegar, entrar na esquadra comigo, fazemos confusão ali. E da vez que nós fomos a Salala, por exemplo, ele fez transparecer aqui as polícias, tipo, é normal dela, é maluca, é minha mulher, daqui nós vamos nos entender, estamos a ir para casa juntos. E ficar, até se declarar, são assuntos domésticos, é minha mulher, eu lhe amo. Então, e aqui as polícias de certa forma desacreditarem naquilo que eu dizia, tipo, ela não está a falar sério, são coisas domésticas. Ok, tudo bem. Passou essa fase. Teve um outro dia. Nesse dia, assim. Ele tinha que entregar-me um valor meu, que haviam transferido para a empresa dele. Ele não queria transferir o valor, mas eu também tinha que lhe entregar a chave de casa, porque ele queria algo em casa. Então, ficou esse impasse. Eu tenho que te entregar a chave, tu tens que transferir o meu valor. Se tu não transferir, eu não vou te entregar a chave. Então, eu estaciono. Ele estaciona em frente ao meu carro.
né? Aquela parte de meter focinho e tal. Ele desce do carro, começa a bater vidro, não sei o quê. Eu já tinha medo dele, então eu já não lhe encarasse. Ainda que eu discutisse com ele, eu já não discutia frontalmente. Eu sempre tinha que manter uma distância e discutir. Então ele começa a gritar comigo, não sei o que. Eu fecho o vidro do carro. Ele abre o carro dele e tira um bastão, como aquele de beisebol. Ele começa a bater os vidros do meu carro. Eu consigo contornar e saio. Só que ele atira-me uma chave de roda e fura o vidro do carro atrás. Ok. Depois dele furar o vidro do carro atrás, eu vou mesmo em fuga. Ele começa a seguir-me. A minha intenção naquele momento era encontrar um polícia próximo, porque eu já sabia que na N4 param polícias, então ali naquela hora, final do dia, eu ia encontrar um polícia a me socorrer. Quando eu chego, não tem polícia, ok. Para a esquadra é próximo. Um atrás do outro, naquele dia, foi quando eu percebi que, na verdade, quando nós estamos mesmo num risco, temos uma coragem que normalmente eu não teria. Eu pessoalmente não sei conduzir melhor do que ele, mas ele não conseguiu me alcançar. Ok, quando chegamos na esquadra, eu chego, estaciono o carro, desço do carro a correr. Ele também chega, estaciona o carro, desce do carro a correr. Começamos a discutir em frente da esquadra. Eu corro, fico atrás de 2 polícias. Eu digo que ele quer me agredir. Então aqui os polícias logo lhe travam e passou já a ser um crime público. Já não era só agressão física. Tá, ok, tudo bem, acalmem, entrem. Entramos na esquadra. Quando entramos na esquadra, lá os polícias começam a perguntar e relatamos a história. Só que por já não ser agressão física e ele também ter querido me agredir na rua, disseram não tem como, foi um flagra, temos que te prender. Eu peço desculpas, amanhã eu tenho que viajar porque eu preciso de levar a minha mãe ao hospital, porque ela tem uma consulta urgente, não sei o que não temos como, infelizmente. Foi mesmo no flagra. O senhor quis agredir ela em frente à esquadra. Não tem como. Ok, tudo bem. Eu vou para cá. Meu irmão vem, estava ali comigo. Meus irmãos sempre estiveram comigo em todos os momentos. Meu irmão estava ali comigo. Ok, vamos para casa. Isso já eram 22, 23. O agente, né, liga-me a convencer. Mas não, ele está pedindo desculpas, ele vai pagar tudo que partiu no seu carro. Só que ele amanhã tem uma consulta muito importante e pede ir à consulta. Tudo bem. Ponderei e deixei. Dia seguinte, realmente, eu fui lá, pagaram tudo, pagou, arranjaram o meu carro, tudo bem, tudo lindo. Acho que dessa vez ficamos uns 5 meses separados. Quando ficamos 5 meses separados, do nada ele aparece. Eu já estava mais ou menos, como disse, já estava a voltar, né, a mim de novo. Já saía de novo a minha vida normal. Cruzo com ele na rua e ele age normalmente. É minha mulher. Querida, não sei o que, é minha mulher, não sei o que. Ok, e todo mundo estava ali comigo, ficou tipo, não estamos a entender nada. Voltou, não sei o que, porque eu completo antes para essa semana, então eu tenho uma viagem, vamos fazer aquela viagem juntos, não sei o que. Tudo lindo. Realmente fizemos a viagem, voltamos da viagem, na viagem fomos para várias praias, etc. Se tu quiseres, até podemos casar. Ok, podemos casar, sério. Lá marcamos o lobolo. Aquilo foi voltar em setembro e lobolar em dezembro. Voltamos em setembro, lobolar em dezembro. Organizar tudo em cima da hora, não sei o quê. Todas as coisas ali. E detalhe, tudo ele fazia comigo. Todos os detalhes. Eu acho que ele estava mais emocionado do que eu. Porque eu, se calhar, como eu já havia casado, então já havia passado aquela emoção toda. Então, para mim, não era mais uma emoção como ele. Ele estava muito emocionado, muito feliz. Tanto é que no dia do lobola, as pessoas até dizem que ele estava muito feliz mais do que tu, ok?
Tudo bem. Mas nesse processo de setembro a dezembro, ele queria muito que eu engravidasse. Mas eu acredito que eu não estava conseguindo engravidar porque por causa das pílulas, não sei o quê. Então tinha que ir ao ginecologista para procurar saber porque que eu não estava a engravidar. Só que o mais engraçado, eu fui ao ginecologista, ele, inteiramente tradicional, comprou para mim tudo para eu engravidar. Mas eu não conseguia. De forma alguma eu não conseguia. Eu acho que são sinais de Deus que ele estava ali a dar-me, mas eu estava a insistir. Eu não conseguia engravidar, que sempre que o meu período demorasse, ele já ficava na expectativa, tipo, é agora, já está. E também nesse processo, ele, para me vencer, para conseguir mesmo, ele... não, porque eu vou passar a pagar a escola da tua filha, Ele convenceu-me que também seria um pai para minha filha. Porque eu já, depois desses 6 meses, eu já havia me apegado de novo à minha filha. Ele convenceu-me que ele seria um pai para minha filha e que já havia comprado a casa. Vamos lá para ver se tu gostas, eu vou pagar aquela casa. É uma tipo 4, então cada um dos nossos filhos vai ter quarto, ninguém vai precisar temporar ninguém. Ele convenceu-me, né, que também estava a meter minha filha na nossa relação. Incluía a minha filha. Porque eu vou pagar a escola dela, ela vai para a mesma escola dos meus filhos, essas coisas todas. Ele incluiu a minha filha. Ok, tudo bem, nós lobulamos, mas sempre na tentativa de vou ficar grávida, vou engravidar a qualquer momento, só que não. Eu fico grávida em janeiro, finais de janeiro, sim, porque meu filho é de outubro. E eu disse a ele, tipo, eu estou grávida. Ele ficou indiferente. Primeiro que nós já vínhamos meio indiferentes. Era como se as coisas dele se corressem mal, ele descarregava em mim. Se tivesse um problema de financeiro, naquele momento ele descarregava em mim. Eu era o elo mais fraco. Ainda que eu não fizesse nada, só o simples fato de eu questionar, né? Uma coisa simples. Era um problema e descarregava em mim. Ele estava a passar por um período, uma fase não muito boa financeira, que começou a descarregar em mim. Ok? Ele calou, eu lá fui, primeiro mês, escutei lá o coração do meu filho a bater, aquela sensação toda muito boa. Nisso, quando eu completo, acho que 5 semanas, eu tive uma ameaça de aborto. Quando eu tive a ameaça de aborto, eu me recordo que eu liguei. Sempre que eu tive isso no serviço, a minha colega foi comigo à clínica, não sei o quê. Eu lhe liguei, ele estava num bar. E ele me diz, mas por que não abortas? Ok, eu não ia conseguir abortar. Uma criança que eu já chutei o coração, eu não ia conseguir fazer isso. Desculpa-me lá, mas tem que ser muito frio. Ok, tudo bem. Continuamos com a gravidez. Nisso, ele já havia mudado de comportamento comigo. Nós já parecemos mais inimigos. Mas tinha dias. Podia chegar em casa, é um amor. Mas também podia chegar em casa, não me toca. Passamos já, cada um dormindo no seu quarto. Passamos por essa fase. Ele já saía nas sextas, voltava domingo. Eu podia sair na quinta, voltava domingo. E ele dizia, você é minha mulher, eu te lobulei. E estavas grávida? Estava grávida. Esse período eu estava grávida. Você é minha mulher, eu te lobulei. Então tudo que eu quiser tu tens que fazer. Eu nunca lobulei nenhuma mulher, mesmo a mãe dos meus filhos, eu nunca lobulei. Então você tem que fazer tudo o que eu quero. Eu estava grávida nesse período. E ele já nem fazia tipo o rancho em casa. A única coisa que ele fazia era pagar renda. Porque dizia, eu se pago renda porque eu vivo aqui. Mas, tipo, alimentação, querida, eu tenho dinheiro para comer no restaurante todos os dias. Vira-te. Então eu tinha que fazer isso sozinha. Eu tinha que fazer antes de casa, eu tinha que comprar energia, eu tinha que comprar água. Porque se eu não fizesse, ele não fazia. Normalmente mesmo, não fazia. E aquilo era... Começa a soar o alarme de Credelec. Nos olhávamos, tipo... Eu estou a sair. É contigo.
Então, mas isso aí já viemos a discutir sempre. E eu já havia começado com um processo por conta da dependência emocional. Eu já havia começado com o processo de anotações. Porque eu tinha uma dependência emocional. Eu era muito apegada nele, tanto é que eu saía do serviço às 15h02, ele já estava a me ligar. E eu tinha que atender. Se eu não atendesse, era um problema. E eu saía do Radisson até Matola falar com ele. Ele nunca tinha que encontrar uma chamada em espera. Ele ligar-me, a chamada dele estar em espera era problema. Então, eu já nem podia falar no telefone. Ainda que fosse com a minha mãe, tinha que ser algo muito exato, não ficar horas e horas a falar no telefone. Ok, tudo bem. A gota d'água foi porque eu já comecei com as anotações, não sei o quê. A gota d'água foi quando um dia nós discutimos. Depois de discutirmos, ele puxa meu cabelo e me empurra. Eu já estava com 7 meses. E me empurra. Eu já vinha com aquelas coisas todas. Eu já fazia aquele processo todo. Naquele dia, eu não liguei para ninguém. Eu não contei a ninguém. Não meti queixa. Chorei. Calei. Na semana seguinte, quando ele pensou que já estivesse tudo bem, eu armei todas as minhas coisas. Todas. Meti tudo no carro. E depois eu disse a ele, olha, fiquei à espera dele voltar do serviço. Eu disse a ele que eu ia embora porque para mim já não dava mais. Se tu fores embora, esse filho já não é meu, é teu pai. A partir de hoje passa a ser meu amusse. Esse filho não é meu. Meus filhos nascem na minha casa. Se tu queres um pai para essa criança, tu vais ficar. Agora, se tu não queres um pai para essa criança, também é de ser pai, filho do teu pai. Ok. Graças a Deus eu não caí nessa chantagem. Preferi ir embora. E fui embora mesmo. Foi 7, 8 e... Mas nesses processos todos, ele já me diminuía. Quem ia querer uma mulher com 2 filhos, tu já não tens nenhum 18 anos. Ele sempre ia, mas me desacreditava. E por muito tempo eu deixei ele me desacreditar. Mas, no entanto, quando ele me conheceu, eu tinha meu negócio, eu tinha minha vida, eu tinha minha independência financeira. Mas ele levou-me a um auge de eu depender dele e ainda me diminuir. Sim, porque eu fui percebendo, porque ele sabia que eu tinha potencialidade, mas era mais fácil ele me diminuir para poder me dominar. Então, todas as coisas que ele ia fazendo, ele podia pedir minha opinião e depois fingia que a minha opinião não serve. Mas fazia taxativamente como eu disse. Se fosse para decorar uma coisa, decorava igualzinho como eu disse. Ele tinha um bar, não sei o quê. Fez taxativamente tudo aquilo que eu disse para ele fazer. Mesmo eu não estando lá. É a minha cara. Ok, tudo bem. Eu fiquei 7 meses e dei parto. Quando eu dei parto, a minha mãe ligou para a mãe dele e ligou-lhe. Ele disse que não iria para o hospital porque a minha família estava lá. E eu saí de casa. Então, desde o momento que eu saí de casa, o filho não era dele. Ok. Eu tive que me humilhar para que meu filho tivesse o pai. Eu tive que me humilhar para que meu filho tivesse o colo do pai. Ok? Eu tive que... Ele dizia que ele nunca ia pôr os pés em casa da minha mãe.
E que se é filho dele, eu tinha que levar o meu filho para a casa dele, não ele para a casa da minha mãe. Acredita? A minha sogra nunca viu meu filho. Nunca. Por sua vez, eu fui sim. Porque eu achava que o meu filho tinha que ter pai. Eu fui lá, ele lá viu, não sei o que, ficou com ele no colo. Mas nisso ele já ficava naquele poste de só tens que me babar, tens que ir atrás de mim. Tu é que tens que ir atrás de mim, porque querida, quem está na melhor fase da vida sou eu e não tu. Tu acabas de ter um bebê, olha para ti, ele me diminuía. Olha para ti, olha para a tua pele. Mas eram hormonas de gravidez. Toda mulher quando tem um filho, ela passa por isso, percebes? Não é porque nós vamos dar parto hoje, amanhã já estamos lindas, maravilhosas. Não. Passas por a fase das hormonas todas passarem, não sei o que, mas ele usava isso contra mim. Ele usava assim. Então, nesse processo, cada vez que o Ian crescesse, meu filho chamava-se Ian, ele, às vezes, quando ele tivesse um interesse sexual, é quando ele vinha e fazia-se de bom pai. Ou seja, ele já começava a usar o meu filho quando ele tivesse um interesse em mim. Então ele fazia isso. Eu me recordo uma vez, eu liguei-lhe. Eu naquele dia realmente eu não tinha dinheiro de leite. Eu não tinha. Eu liguei-lhe e disse que estava sem dinheiro de leite para o bebê. E ele me disse aí de ver o que eu faço. E não mandou. O que mais me irritou é que depois eu vi o carro dele no car wash a pagar 800 meticais para lavagem. Mas não tinha 400 meticais para comprar uma lata de leite para o filho. Ok, tudo bem. Ninguém é obrigado, né? Eu comecei a lidar com isso e comecei a respeitar. Eu comecei a saber que eu não devo contar com ele, com o pai do meu filho. Nesse processo, de pós-parto, eu tive depressão pós-parto. Eu chorava tanto que meu leite secou. Meu leite secou, eu não conseguia amamentar meu filho aos 6 meses, como todas as mulheres, um ano. Eu amamentei meu filho até 3 meses, porque o meu leite secou. Uma mulher, quando acaba da parte, não pode chorar tanto assim. Minha mãe levava, às vezes, ele também, tipo, não pode chorar com o bebê no colo, ok? Tudo bem. E fomos andando, o tempo foi passando. À medida que o tempo foi passando, eu já havia habituado-me, tipo, sou eu, os meus filhos e vamos seguir em frente. Quando meu filho completa 9 meses, eu já estava minimamente, né? Meio caminho andado, já havia saído da depressão pós-parto. Graças a Deus, minha família sempre me apoiou, nunca faltou nada aos meus filhos. E nisso, eu saí de casa um dia para ir trabalhar como um dia normal e quando eu chego em casa, outro meu filho desacordado. Vamos lá, correr para a clínica. Eu liguei para o pai. Desculpa. Antes da perda do meu filho, quando ele completou 6 meses, ele não aceitava estar. Okay? Eu fui meter o caso na procuradoria. Quando eu fui meter o caso na procuradoria, eu meti o caso na procuradoria, chegados lá na procuradoria, o tal dia. Mas nesse processo de meter o caso na procuradoria, a averiguação da paternidade, eu liguei-lhe um dia, olha, peço dinheiro de leite, não sei o que, se tu foste meter o caso, porque tu queres dinheiro, porque na cabeça dele é tudo cerca de dinheiro. Eu comecei a rir. Fiquei tipo, ok, tudo bem. Chegados lá na procuradoria, esse dia, pôs a roupa mais gasta, não pôs perfume, escondeu o iPhone, escondeu a chave do carro, tipo,
ele não tem condições. Chegados lá, a moça que nos atendeu perguntou: moça, esse bebê que esse moço não quer estar? Eu disse sim. Ela disse: não, não é possível. Moço, tu tá a ver bem esse bebê? E ele ficou tipo todo o tempo na procuradoria com o Ian no colo. Entramos lá, eu lá dei o meu depoimento, não sei o quê, e perguntaram a ele: a senhora Teresa tem alguma coisa para acrescentar? Ela está mentindo, não sei o quê. Ele: sim, ela não está mentindo, tudo o que ela disse é verdade. Realmente nós vivemos tudo isso, nós lobulamos de tudo. Então é teu filho? É. Ok. Que seja feito o registro com o nome que ela escolher e ela decidir. Ok, lá fizemos o registro. Quando saímos, somos melhores amigos já. Não sei o quê, e dever um dinheiro, vou-te mandar um valor, vais comprar leite para o miúdo, não sei o quê. Ele, porque depois eu levei a ele, deixei ele com o babá no carro. Vamos comprar leite para o miúdo, não sei o quê. Quando eu sair do serviço, vou te ligar. Beijo, tchau, querida. Eu fiquei tipo, este moço, além de tudo, é bipolar. Que isso já é mesmo uma bipolaridade. Ok, tudo bem. Depois disso, eu já não me recordo muito. Sim. Ele liga-me e eu não atendo. Foi mesmo aí mesmo onde meu filho perdeu o pai. Ok? Porque a partir daquela chamada que eu não atendi, ele não era merecedor de ter um pai, eu não era merecedora do favor, porque aquilo era favor que ele estava a fazer. Mas eu também já estava muito cansada, tipo, ok, que seja, meu filho já tem nome, que era o que mais importava. Ok, tudo bem. No dia em que ele estava desacordado, fomos ao hospital, eu liguei-lhe. Eu estou a trabalhar. Eu ia, mas ia andar desacordado, nós estamos a ir agora à clínica, não sei o quê. Ele, é por fazer o quê? Eu estava com minha mãe, com minha tia, a babá e a minha filha. Fomos à clínica, levamos lá, não sei o quê. Cheguei, entrei com meu filho no colo, pedi os primeiros socorros e tal, deram. Mas meu filho já não estava lá. Muitas pessoas questionam-me, né? Se fizeram o que é autópsia, né? Mas eu cheguei a pedir isso, eu não acho que meu filho tinha que passar por isso. Porque a babá levou ele para dar-lhe banho, deu-lhe banho, depois colocou ele na cadeira de alimentação, que era a hora dele de almoçar, e ele meio que engasgou. Cada vez que ele fizesse o esforço, ele logo murchava. Fizesse o esforço, murchava. Então as pessoas ficavam, não, mas não sei o que, a babá. Mas para mim não faz muito sentido. Eu meti na minha cabeça que Deus já havia proporcionado meu filho até os 9 meses dele. Era o tempo dele. Então, eu não posso arranjar culpados nem criar justificações. Então, para mim, ok. Eu me recordo ter ligado, ele rejeitou minhas chamadas e tal, e eu disse a ele que o Ian havia perdido a vida. Desculpa. Quando eu falo do meu filho, me emociono. Eu disse a ele que o Ian havia perdido a vida e ele me mandou uma mensagem de condolências como se fosse um vizinho qualquer. Se esteve? Não esteve. Eu não sei porque ele, da cabeça dele, pensou que eu quisesse dinheiro dele ou o quê. Não esteve presente, não. Nem ele, nem a família. Não esteve naquele dia que o informou durante todo o processo? Todo o processo. Nem ele, nem a família.
E fiz isso. É meu filho, né? Graças a Deus. Eu terei meu filho, tudo. E a vida continuou. E até hoje em dia, se me perguntam, eu perdoei. Perdoei por quê? Porque eu não posso carregar mágoa de pessoas que não são merecedoras de nenhum sentimento, nem de pena, nem de amor. Então eu perdoei e não carrego isso. Não quero próximas a mim. Tipo, uma relação com essas pessoas, não. Mas eu perdoei. E não foi da noite para o dia. Uma minha amiga levou-me à igreja. Esse processo todo, aquele carinho que tu sentes na igreja, vais ouvindo a palavra, que tu tens que perdoar para te libertar. E graças a Deus, é um processo longo. Mas eu já sinto que já estou 80%, percebes? Então já consigo lidar com isso, já consigo aceitar que as pessoas são como elas são. Ok, eu sinto muito por tudo que aconteceu, pela história toda que contou. Sente-se culpada, de alguma forma? Por um tempo eu sentia-me culpada. Por um tempo eu sentia que eu não era uma boa mãe, que eu não tivesse sido uma boa filha, uma boa mulher, uma boa mãe, mas a culpa não é minha. Eu fui uma boa mãe. Até onde eu pude. Para o meu filho, até o último momento. Eu digo orgulhosamente que eu inteirei o meu filho com o meu salário. Percebes? Então, não tem como não ter sido uma boa mãe. Não tem. Sim, irei da escolha do pai. Irei. Mas, para eu me tornar o que eu sou hoje, eu tinha que passar por tudo isso. Acha que ele é culpado? Não. Eu acho que ele não soube. Ele não teve o amor do nosso filho. Então ele não é culpado. Eu sinto mais pena do que culpar-lhe. Porque eu acho que ele até deve se carregar a culpa sozinho. Mas eu não acho que ele seja culpado. E vocês nunca mais falaram? E nem quero. Nunca mais falaram? Não. E nem quero. Ele nunca tentou contato? Nem se quisesse. Mas nunca tentou? Nem se quisesse. Bloqueei. Contato zero. Bloqueei mesmo. Tipo. Não, uma vez cruzamos. Voltávamos da igreja. Eu estava com a minha amiga. E naquele dia eu havia feito o jejum de 24 horas. Eu nunca havia feito. Porque eu gosto de comer. Então, quando nós estávamos no KFC, eu estava parada com a minha amiga. Ali na escolha, ele entra. Eu gritei. Gritei de pânico. Nunca havia tido isso com ninguém, mas eu gritei de pânico. Era como se eu tivesse a ver uma pessoa que vai me fazer mal. Mas depois daquilo, eu gritei. Ele lá cumprimentou minha amiga, respondeu, eu não respondi. Eu comecei a fazer uma oração. Fui ali no restaurante? Sim. Éramos só nós os três. Eu comecei a fazer uma oração, fui à casa de banho. A minha amiga continuou a comprar, eu voltei. Ela disse, senta aqui. Eu sentei-me. Acredito, ele não ficou nem 5 minutos. Mas eu disse à minha amiga que ele parou propositamente. Porque ele conhece o meu carro mais do que eu. Ele conhece já sabia que estavas lá. Exatamente, porque eu estacionei, da forma que eu estacionei, não tinha como ele estacionar e não ver meu carro. Porque para manobrar, foca diretamente a minha matrícula. Então ele foi mesmo sabendo que eu estava lá. E vocês não conversaram? E nunca vou ter essa conversa com ele. Eu perdoei ele, sim, mas não perto de mim. E essas agressões todas, né? Falou de tantas agressões desde
o princípio lá na vossa relação, qual era a justificação? Por quê? Porque eu não tenho respeito. Tu não tens respeito, tu és submissa. E a submissão consiste, para ele consiste em Fazer tudo o que ele quer. que ele quer. Fazer tudo o que ele quer. Mas tu nunca percebes qual é esse tudo que ele quer. Porque eu fazia. Eu não lavava roupa, não sei o quê, mas eu lavava. Estava uma situação de tu estares com uma pessoa e não contratar ninguém para trabalhar. De propósito. Sim, de propósito. Porque a minha mulher tem que trabalhar. Exatamente. Eu tinha que trabalhar, na época eu fazia 8, 15, 15, 22. Então se eu fizesse 15, 22 de manhã eu tinha que acordar, eu lavava o uniforme dele, lavava a roupa dele, cozinhava, arrumava a casa, mas são coisas que eu crescia a não fazer diariamente. Podíamos fazer final de semana ou quando a dona não estivesse, mas porque sempre nos ensinam a fazer, todas nós sabemos fazer, mas eu fazia isso Mas diariamente. vocês tinham condições financeiras para contratar alguém para fazer esses trabalhos? Sim, tínhamos condições financeiras, sim. Mas era mesmo o gosto da Teresa estar a fazer. E depois de fazer isso, eu ainda tinha que cuidar dele, fazer o pé, fazer a mão, não sei o quê. E era mesmo, tipo, fazia tudo isso. Porque ele até chegava a dizer que eu não como comida de empregada. Eu tinha que cozinhar. Todos os dias. Sim. E o mais engraçado é aquela parte de o que eu almocei com ele, não posso jantar com ele. Sério. Tinha cozinhado de manhã, se calhar, De noite, e de noite fazer outro. salvo se ele gostasse. Ia repetir, se ele não gostasse, tinha que fazer. Às 22. E não pode deixar na geleira. Ele podia comer. Não, não gostei muito. Vais preparar uma cena quando chegares, já tirei do congelador, então vais preparar. Então eu já tinha que deixar tudo já temperado. Assim quando eu chegasse às 22, porque ele ficava à espera às 22 e não fazia mesmo, não porque não sabia, porque quando ele quisesse me babar, ele que cozinhava. Não, vou cozinhar, não sei o quê. Eu chegava às 22 e cozinhava, ele ficava à espera. Eu acabava de cozinhar às 23, não sei o quê. Então, eu não entendia qual era a submissão que ele queria. Mas, Teresa, como é que era a vossa relação depois das agressões? Pessoas que vivem sob o mesmo teto, depois destas agressões todas, conseguias ainda desempenhar aquilo que eram as suas tarefas, mesmo essa coisa de cozinhar, ter que cuidar dele? Conseguia? O auge dele te convencer e te babar é maior. Tipo, ele ia fazer sempre aquilo que eu quero. Não porque ele não soubesse o que ele queria, porque uma vez ele até disse: eu bem disposto, eu sei o que te dizer, o que fazer para tu me perdoares. Que então ele já sabia exatamente. Como te manipular? Como manipular, exato. Ele já sabia. Ele fazia tudo. Podia comprar flores, não sei o quê, veio lá, ele cozinhar para ti. Ele sempre já sabia. Chegaste a ter alguma sequela das agressões? Uma vez ele me agrediu, alijou-me o olho, tive uma marca vermelha no olho e levou-me para cima e atirou-me no chão. Então também tive problemas nas costas. Conseguiu carregar? E me soltar mesmo no ar. E eu ir direto para o chão. Eu não tive um problema de coluna por um tempo mesmo. Mas graças a Deus passou, né? Mas tive. E depois mesmo o olho, não sei o quê. Depois ele depois vai pagar tudo. Fui à clínica. Paga o tratamento. Paga o tratamento, tudo. Se é caro partido, depois paga a reparação. Vai pagar, exatamente. É tudo sobre o dinheiro. É tipo, se o dinheiro vai pagar, eu vou pagar. Mas o que aconteceu? O que se passava na cabeça dele? Eu não sei. Ele às vezes justificava como... Porque eu é que lhe faço ele ficar assim. Porque ele ficar zangado, porque eu... Sempre a culpa era minha. Porque eu lhe faltei respeito, porque ele estava com ciúmes, porque nunca era sobre ele, mas sim sobre eu. Eu é que causava tudo isso. Eu é que lhe fazia ele ficar com ciúmes, eu é que lhe faltava respeito, eu é que não era submissa. Tudo era só eu. Ou porque tu não gostas dos meus filhos, mas eu falei o quê?
Então era mesmo... Conhece algum histórico da relação passada? Ele é Chegou a assim. conhecer alguma coisa? Ele é assim. Ele manipula as pessoas. E o mais agravante é que ele é muito boa pessoa para os outros. Tudo isso que eu falo, até minha mãe não acreditava em mim. Todos achavam tipo, essa aqui é confusa, é não sei o quê. Aquele moço não faz isso. Aquele moço não diz isso. Até quando descobriram que realmente ele é fingido. Porque uma vez até, ele, depois do nosso filho ter nascido, e lá eu estava lá no mercado dos pescadores, não sei o quê, tinha uma moça ali com um bebê, em umas condições deploráveis, aquilo me doeu tanto, eu até tirei dinheiro daquela moça, eu fiquei tipo... Porque tinha plateia, para te aplaudir, que és boa pessoa. Agora, o dia que ele agrediu grávida, como é que se sentiu? Grávida de 7 meses. Eu olhei para aquele moço e eu realmente disse, essa não é a pessoa que eu conheci. Percebes? Quando eu lhe conheci, ele era uma pessoa com grau de inferioridade. Era uma pessoa com muitos problemas, muitos traumas. E eu pensei que eu pudesse lhe ajudar a passar tudo isso. Então, naquele dia, quando ele me fez isso, eu olhei para ele, eu fiquei tipo, este moço, eu conheci esse moço, punha chapéu até aqui, não falava com as pessoas, eu conheci esse moço no serviço dele, ninguém lhe respeitava, porque ele não sabia se impor, ele não sabia a posição correta dele, percebes? E ele hoje faz isso comigo, ainda me humilha. Como quem diz, vais fazer o quê? Porque ele me empurrou e nem olhou para trás para ver se eu estou aleijado ou não. Por quê? Porque ele tinha uma viagem e não podia atrasar. Ele tinha uma viagem com outra mulher e não podia atrasar. Toda barbuda. Ele tinha uma viagem com outra mulher e ele não podia atrasar. E sabias disso? Que era com outra mulher? Eu vi no telefone. Eu vi. Depois eu fiquei tipo... Tentaste impedir a saída dele? Eu nem tentei impedir. Eu só queria perceber porque que a pessoa nos manipulava. Ok? Porque ele manipula nós as duas. Graças a Deus eu livrei-me disso, né? Porque a outra, o que acontece com a outra? Ela pensa como quem diz, tipo, é meu. Mas fomos manipuladas as duas. Tanto é que mesmo hoje ela vive sendo humilhada para tentar manter a posição de é meu namorado. A que custo? Ele é assim. Agora, se as pessoas viessem com algum manual de instrução e pudesses ler antes, o que teria feito? Eu não ia ignorar os sinais. Nós ignoramos muitos sinais. As pessoas dão sinais. As pessoas dão. E uma das coisas que eu já percebi, nós não vamos curar traumas de ninguém. Cada um deve curar os seus traumas sozinho. Porque tu vais me curar os meus traumas. E quando eu sentir que eu já estou bem, eu vou te atacar. Então, uma coisa mesmo que eu ia lá prestar atenção é ver se a pessoa é traumatizada. Agora eu já faço várias questões. Como é que foi tua infância? Ah, ok. Teu pai e tua mãe? Ah, ok. Como é que foi tua relação? Terminaram por quê? Qual foi o motivo? Ah, ok, tá bem. Eu já faço essas questões que eu não achasse que fossem necessárias. Mas hoje eu já faço. E são necessárias? São necessárias. São. Muito necessárias. A forma como a pessoa cresce pode ter alguma influência naquilo que vai ser o comportamento da pessoa. Sim, como a pessoa cresce, o que aconteceu na vida, na trajetória da vida da pessoa até chegar aos 30 e tal anos para estar solteiro, os motivos pelos quais, e também começaste a ver como é como pai, se é um bom pai ou não. Eu tenho uma filha, como é que trata a minha filha, como é que encara essa situação. Então, são coisas que eu
não achassem que fossem necessárias antes. Mas essa pessoa dizer umas coisas bonitas já é boa pessoa. Não é normal estar com 30 e tal anos solteiro. Algum problema deves ter. Algum problema deves ter, né? Convenhamos. Ou tu és um problemático ou estavas com uma problemática, mas alguma coisa aconteceu. Então é sempre bom saber os históricos. Não, vamos conhecer daqui para frente. Não. Eu tenho que saber teu histórico. O teu passado não te condena, mas eu tenho que saber o histórico, para eu saber se tu és uma pessoa bipolar, se és narcisista, se és tóxico. E nós ignoramos muito isso, principalmente por conta do anel. Por conta do anel. O anel. Tive 2 anéis da apresentação do Lobolo, mas isso não lhe impedia dele me tratar mal. Pelo contrário, isso dava-lhe mais poder. E minha mãe disse: minha filha, eu não me importo de ter a minha filha solteira, mas com que cara eu vou? Minha mãe, eu tive que convencer a minha mãe que eu estava feliz, para ela poder ficar feliz também. Porque ela não achava correto que eu lobolasse, tendo esse histórico todo. Por conta das agressões, das discussões, idas e vindas. Exatamente. Então ela não tinha muita fé. Ok, minha filha quer respeito, mas não era mesmo de... Era, minha filha está a sofrer. E agora eu já entreguei. Porque antes ainda não entregaste. Agora eu já entreguei a minha filha para o sofrimento, exato. Agora, acha que... Desculpa voltar a tocar neste ponto. Ok? Acha que ter perdido o seu filho, direto ou indiretamente, tem alguma relação com estes tumultos todos que vocês viviam? Primeiro porque eu, quando tive meu filho, justamente no dia que uma minha amiga, chamada Silvia, levou-me à igreja, falava-se de rejeição. Espírito de rejeição. Todas as crianças que são rejeitadas pelos pais, automaticamente o diabo adota-as. Porque se um pai rejeita o próprio filho... Quem vai aceitar? Exatamente. Então, a probabilidade dessa criança crescer sendo uma criança amaldiçoada é maior. Então, a minha luta era essa. Orações, e ele registrar o meu filho, porque eu não ia aceitar que o meu filho fosse rejeitado. Porque eu não aceitei isso em nenhum momento. E fui mesmo até o fim. Por isso é que ele até registrou a criança. E quanto a perda, eu acabo dizendo que meu filho se perdeu a vida. De certa forma, foi um livramento. Alguma coisa Deus quis livrar o meu filho. Alguma coisa Deus quis que meu filho não passasse. Porque eram muitas guerras. Aqui era guerra por causa da casa, guerra porque o pai tem dinheiro. Eram muitas guerras. Guerra com a sogra, guerra com a ex. Eram muitas guerras. E meu filho era um bebê dessas guerras. Então, doeu? Dói, sim. Porque é meu filho. Mas eu acredito que Deus sabe por que tirou meu filho justamente naquele momento. Já se passa mais de um ano, não é? Que isso aconteceu. Que meu filho perdeu a vida? Sim. Não. Foi agora em julho. Julho. Mas está separada dele já há mais de um ano. Sim. E neste período, digamos, antes de ter perdido o seu filho, mas depois da separação, tentou conhecer outra pessoa? Por acaso eu tinha um amigo que ele é que me ajudava, tipo, quando eu não tivesse leite, qualquer coisa do meu filho, ele sempre ajudava. Mas eu não estava curada. Eu acho que eu era tóxica. A tóxica era eu. A problemática era eu. A narcisista era eu. Eu precisava de eu já não ser a tóxica, a narcisista e a problemática. Então, eu não me sentia preparada mesmo para ter uma relação, porque eu ia castigar a outra pessoa, ia fazer tudo o que me fizeram
a outra pessoa. Não estava preparada nem um pouco. Mas, de certa forma, sente que vai ser difícil confiar de novo. É difícil confiar. Agora é que dei esse espaço, agora é que abri esse espaço. Mas é tipo, tudo que a pessoa faz é um gatilho. Tudo que a pessoa faz é um gatilho. Então sempre ficamos a olhar, eu sempre fico a olhar. Tipo este. Sempre desconfiado. Eu desconfio mais que acreditar. Desconfio mais que acreditar. É normal. Conheci alguém, mas eu acho que... E ele está usando uma estratégia boa. Conquistar minha filha. Ele está usando a melhor estratégia que ele A sua filha tem quantos anos? Tem 9. 9 anos. Então ele está mais pela minha filha. E aí ele vai me vencer. Qual foi o momento mais bom da sua vida? O que se lembra sempre com o vale a pena ou valeu a pena? Com os meus 2 filhos. Foi o melhor momento. Quando nós ficávamos nós os 3. Era o melhor momento. Eu sentia uma paz. Uma sensação de muita paz, muito amor. Tipo, principalmente porque os meus filhos, tipo, eles olhavam para mim com uma admiração, percebes? A minha filha, meu filho. O meu filho ainda era pequenininho, mas ele olhava para mim tipo, mãe. E é engraçado que ele só me disse mamãe uma vez. Mas quando eu não estivesse, ele cantava mamãe, 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 mamãe. Bastasse eu chegar, ele já vinha me atrás. Então, este ano foi um dos melhores, foi um dos piores. Foi tudo. O pior momento foi ter perdido ele? Foi. Mas o melhor momento foram esses 9 meses também. Foi o melhor momento da minha vida. Como é que estás hoje? Hoje, graças a Deus, estou 70% bem. Já não tenho muitas crises como antes. Eu ia ao cemitério todos os dias, eu chorava todos os dias. Ainda que ninguém me visse, eu fazia isso sozinha. Mas hoje não. Eu hoje já consigo aceitar as coisas, respeitar o processo, o tempo de tudo. Ia ao cemitério todos os dias? Sem que ninguém soubesse? Sim. Eu ia ao cemitério todos os dias, sem que ninguém soubesse. Porque é caminho de casa. O cemitério é caminho de casa. Então eu podia parar lá, entrar e sair. Ainda que digam, não, mas a alma não está lá. Eu sei que a alma do meu filho não está lá. Mas o corpo do meu filho está ali. Então, eu tive que vencer isso. Ok? Eu comecei a vencer isso. E, graças a Deus, comecei a chorar menos e a orar mais. Conheço outras mulheres que passam por histórias parecidas ou ao longo deste tempo todo conheceu algumas mulheres que também passam ou passaram por isso? É incrível que parece um imã. Ok? Uma mãe de anjo tem um imã com outra mãe de anjo. É imã mesmo, é incrível. Agora eu conheço várias mães de anjos. E tem umas que, sabes que eu nunca até sequer estive com ela. Mas quando ela tem uma crise, ela manda mensagem para mim. Eu também, quando tenho uma crise, mando mensagem para ela. E é como nós nos entendemos. Porque as pessoas de fora, algumas ficam tipo, drama. Mas aquilo é aquele dia, é aquele momento. Eu posso acordar bem e do nada eu ficar deprimida. Então, desse percurso e agora com o TikTok também, não sei o quê, conheço muitas mães de anjo. E é bom.
trocamos experiências. Uma consola a outra. Outras até dizem, eu perdi filho há 5, não sei anos, 10 anos, mas a dor ainda é a mesma. Tenho outros, a dor é a mesma. Quando chega a crise, vou chorar como se tivesse perdido meu filho agora. Então, de certa forma, já conheci isso, ajuda-nos. E uma entende a outra. Sem dizer que é drama. Sonha com a felicidade novamente? Completa, plena, esquecer tudo o que aconteceu e seguir em frente? Todos dizem que isso vai acontecer. Todos dizem isso e por incrível que pareça, eu hoje, né? Hoje eu posso dizer que sim. Hoje eu posso dizer que sim. Que ainda... sonho. Hoje eu posso dizer que sim, porque... Ele é chatinho, mas... ele consegue. Quem consegue cuidar de mim. Hoje, por exemplo, eu não estava bem. De manhã tive um mal-estar. E... eu hei de sair daqui do meu serviço, hei de vir ter, vou te levar para a clínica. Uau! Eu nunca senti isso! Eu nunca senti isso. Sempre foi aquela situação tipo, não estás bem, ok. E hoje tu tens alguém que se preocupa em querer te levar para o hospital para saber como tu estás, como é que tu não estás. Há que valorizar. Ainda está no início, mas ok. Pelo menos, né? Está a dar bons sinais. Ok, Teresa. Algum conselho para as pessoas que passam por situações de violência, pessoas que têm esse tipo de relacionamentos conturbados e... Sim, algum conselho? Um conselho que eu sempre gosto de dar às pessoas. O anelo não é mais importante que a tua vida. Anéis vão, anéis vêm. A tua saúde psicológica não, desculpa. A tua saúde mental, a tua saúde física são mais importantes do que isso. É difícil sim quando nós queremos colocar todo mundo em cima de nós. Mas nós temos que passar a ser egoístas. Se a relação não dá, levanta a bandeira branca. Não adianta existir. Não é pela minha mãe, pelo meu pai, pela sociedade. Todos sempre vão te dizer, Lara é assim mesmo, aguenta. Ele vai mudar. Ora que ele vai mudar. Se ele não quer. Então, se não dá, desista. Faça todas as tentativas. Eu fiz todas as tentativas. Orei, jejuei, dei de frente e não mudou. Não mudou. Se não muda, a aventura não vai mudar. Desista. Não é por querer mostrar à sociedade que eu tenho marido, mas que eu estou a morrer por dentro. Tenho várias seguidoras que estão a morrer por dentro, mulheres maravilhosas. Eu nunca pensei que existissem tantas mulheres independentes. Mas elas sofrem todos os dias por medo da represália da sociedade, porque és solteira. Não adianta. Sério, não adianta. Ok. Teresa, alguma coisa que queira acrescentar? Fora do que conversamos aqui? Alguma coisa que queira repisar, se calhar? Caso não, pode deixar ficar cumprimentos, beijinhos, abraços, para podermos fechar a nossa conversa. O que eu tenho a dizer, meu Deus?
O que eu tenho a dizer é que temos que sempre nos dar uma chance e acreditar. A fé. Eu acho que a minha fé é que me ajudou até aqui. Até aqui me ajudou o Senhor, mas a minha fé é que conseguiu me colocar forte de novo. Não me pergunta como. Eu só digo que é minha fé. Vou mandar beijinhos a minha filha. Minha filha é mesmo o imbondeirinho. A minha mãe, os meus irmãos também. Quem são meus irmãos mesmo? As minhas amigas também. Aquelas me aturam, yeah? Mas tá vendo aquele tipo de amiga que diz, ok, é errado, mas vou te apoiar. Yeah. Só elas. A incondicional. Yeah. Isso, obrigada. Ouvíamos a Teresa Wamus, foi a nossa convidada de hoje. Conversamos um pouco sobre a sua história. Ela partilhou conosco as suas dores, os seus episódios tristes, alguns felizes, e o exemplo de superação que ela está a nos mostrar aqui. Teresa Wamus foi a nossa convidada de hoje. Próxima edição vamos trazer mais uma mulher ou mais um convidado, que é para falar um pouco sobre a sua história. Um abraço, até a próxima.